E afinal, estamos em crise global ou não, né? Essa polêmica. Segunda-feira eu fiz um vídeo após o primeiro Circuit Breaker e eu disse, não estamos nem perto de uma crise, né? E aí, em alguns momentos depois, eu cheguei a falar crise e muita gente contestando, né? Rafa, é uma crise, não é? Qual que é a tua opinião? O que está acontecendo? Então, vamos lá. O que é crise para mim? Crise, quando a gente fala de crise mundial, né, global, nos mercados, é tudo que tem algum fundamento. Então, existe fundamento nessa queda gigantesca da Bolsa? Na minha visão, não tem. É histeria. Então, não é um movimento de queda em função de uma mudança do fundamento econômico global, mas sim de uma histeria generalizada em função do coronavírus. E aí vamos lá, né? Vou explicar exatamente o que eu consideraria, o que eu considero, né, uma crise e o que não. Então, o que a gente está vivendo agora. Vamos pegar as últimas crises de fato, né, crise de fundamento econômico. 2008, a crise do subprime americana, né? Então, o que a gente teve? Uma grande alavancagem das famílias, créditos podres, né, na economia como um todo, colapsou. Então, o que aconteceu? Bancos quebrando, endividamento das famílias explodiu, o preço dos imóveis despencou, as pessoas perdendo as casas, né? Os bancos retirando, banco quebrando, Banco Central tendo que entrar o tempo inteiro para dar liquidez, para não ter uma quebradeira sistêmica no mundo, recessão nos anos seguintes pelo mundo todo. Isso é uma crise econômica, né? Atingiu todo o sistema, teve uma mudança no fundamento, teve uma mudança no lucro das empresas significativamente, né? Tipo, a maior da história, né? Depois de 1929. Então, isso sim teve um reflexo nos preços. A crise começou em maio de 2008 e aí, em janeiro de 2009, né, a bolsa por aqui tinha caído mais ou menos uns 45%, tá? Então foi ainda uma queda grande, mas não foi rápida, né? Não foi em semanas. Crise, Espanha, Itália, Grécia, Portugal. Então, pós a crise de 2008, né, 2011, 12, 13, esses países na Europa tiveram um problema fiscal, né? Então, em decorrência da crise dos Estados Unidos, tinha um problema de previdência, então teve o endividamento público explodiu lá, não conseguia mais financiar o déficit público e aí o negócio estourou, né? Então tinha-se também um risco lá sistêmico na Europa, os bancos centrais tiveram que atuar, principalmente o Banco Central Europeu, isso acabou tendo impacto nos bancos lá, no resultado das empresas, uma recessão, isso impacta todo o comércio mundial. Então sim, tivemos um problema, uma crise global, né? Crise no Brasil, né? 2013, né, 2013 e 14, com a reeleição da Dilma, o cenário econômico era péssimo, né? A gente vinha de uma inflação maquiada, o Banco Central reduzindo os juros nesse cenário, a inflação explodiu, o Banco Central ali ficou totalmente short nessa questão, o fiscal nosso estava horrível, né? Então o endividamento público subindo rapidamente em função da queda da atividade econômica, todos esses pontos, né, que tivemos como herança nos anos seguintes, na crise econômica de 15, 16, 17 e que culminou na necessidade da reforma da Previdência. Então a gente teve nesse momento, né, de fato, uma mudança nos resultados das empresas, né? Então, tanto das listadas quanto das não listadas, né? A atividade econômica no Brasil caiu nos 2 anos seguintes 7%, uma maior destruição de valor da história na nossa economia. E hoje, o que nós temos? Qual é a crise? Resultado, lucro, atividade econômica no Brasil. Como é que nós estamos? Você tem uma projeção de PIB de crescimento acima de 2%. Talvez com o coronavírus a economia cresça um pouco menos é ir para 1, mas vai continuar crescendo e vai ser pontual, como foi na greve dos caminhoneiros em 2017. Então, não é crise. Tem um crescimento um pouco menor em função de uma redução na atividade num momento específico, mas isso não fica na série, né? Como se fosse Natal, né? No Natal é sempre um mês onde a atividade sobe muito rápido, mas aquilo não é permanente. Então, imagina todo o Natal, a atividade econômica no país, principalmente de varejo, né? Ela explode e depois ela volta para o patamar do natural. Então, o que a gente vai ter é o contrário, né? Como se fosse uma greve dos caminhoneiros.
Então aqui a gente não vai ter problema de crescimento. Como é que estão as empresas? As empresas brasileiras estão extremamente saudáveis, né? Por quê? Passamos pela pior crise da história. Então quem sobreviveu teve que fazer a lição de casa. Está todo mundo muito enxuto, com atividade, com uma operação muito redonda, rentáveis, num cenário que não está fácil. A atividade econômica não cresceu fortemente, cresceu 1% nos últimos 3 anos. Então o negócio ali foi bem apertado, todo mundo teve que operar muito bem. Então a condição delas é de eficiência. Além disso, todas muito bem capitalizadas, né, no geral, pensar em Bovespa. A gente teve uma série de ofertas follow-on, né, o ano passado, onde elas estão líquidas. Então estão extremamente com liquidez, o endividamento está baixo, a operação está bem e crescendo o resultado. Tá? Então, existe um problema de fundamento aqui para falar que tem uma crise no mercado local? Não. China, como é que está? China deveria crescer 5,8% no início do ano, né, em 2020. Quanto vai crescer? Alguma coisa próximo de 5%. Teve um momento ali, né, que o coronavírus atrapalhou a atividade, as coisas já normalizaram, né, então a gente está aí no caminho de normalização, né, 70% normalizado já, mas está tudo já voltando. Então a atividade econômica lá vai ter um impacto pequeno. Então teve mudança estrutural lá, o Banco Central dando liquidez para a economia, não tem nenhum problema. Isso é refletido, inclusive, na bolsa deles. Então, isso é bem claro. Europa é um continente que não cresce, eu falo isso no canal faz tempo. É 1% e olha lá. Como é que tem, quais são os pontos lá importantes para a gente olhar? A Itália sim vai ter um problema de crescimento, aí provavelmente vai ter uma recessão. A Itália não é significativamente gigante para o mundo para atrapalhar a atividade econômica, mas é pontual. Então não teremos grandes mudanças lá. A Alemanha já se pronunciou, né, que ela vai operar via fiscal, né? Então, só para dar um entendimento, um governo, né, um Estado tem como atuar na economia de 2 formas. Do lado monetário, que é reduzindo juros, injetando dinheiro na economia, através de política monetária, ou então atuando no fiscal, que é uma maneira onde o governo diretamente, né, participa da economia, com programas de subsídios, fornecendo dinheiro para a economia de fato, mas não é do lado monetário, não é na política monetária, é assim fiscal. É do lado, o governo injeta dinheiro diretamente na economia através de empresas e da economia real. Então, a Alemanha já falou que vai atuar. Do lado dos Estados Unidos, o que nós temos? Uma economia que vinha crescendo no patamar de 2%, vai ter sim alguma redução esse ano, né? Não está estimado, mas pontual. Entretanto, o que a gente tem? Segundo semestre já tem a reeleição, o Trump depende da boa economia para se reeleger, então ele vai usar todas as ferramentas que ele tem para conseguir se reeleger. É uma questão, inclusive, política. Outro ponto, do lado monetário, né? O Fed, né, essa semana já injetou dinheiro na economia e o ponto mais importante, né, o que eu falei nos últimos vídeos é a injeção de dinheiro na economia não fez muito sentido para o mercado acabou nem melhorando muito no momento, e foi uma injeção de 1,5 trilhões de dólares, relativamente grande. Por quê? Porque a questão não é econômica, a questão não é fundamento, a questão é medo, é histeria pura do mercado. Então, a gente tem um cenário global em que as economias estão saudáveis. A gente não tem alavancagem na economia, a gente não tem endividamento. Pelo contrário, pós-2008, o mundo passa pelo seguinte problema. Os bancos centrais injetam muito dinheiro na economia, dão liquidez, reduzem juros para as pessoas consumirem mais, gastarem, e o que acontece? O dinheiro volta para os bancos. As pessoas não gastam, as pessoas não têm um apetite para risco. Então, esse é um problema que a Ásia tem, né, que a Europa tem, que, então é o inverso, né? Se a economia tivesse alavancada, se os bancos centrais dessem liquidez e o negócio se multiplicasse com alavancagem, com operações de risco, a gente teria assim um problema, mas o momento é outro. Assim, está todo mundo muito retraído pós 2008 e mesmo por questões regulatórias, né? Não pode fazer as alavancagens que naquele momento eram praticadas. Então, se a gente pegar tudo isso, né? Qual que é o momento hoje? Como é que a gente vê a economia global, as empresas no mercado local, a nossa economia local? Qual o fundamento disso aqui? Não tem, o fundamento delas não reflete os preços. Os preços caíram em função de medo
puramente histeria por causa do coronavírus. Por isso que eu falei, não é crise. Não, não vejo. Se tivesse um problema no fundamento, eu ia falar, estamos diante de uma crise global. Nesse momento não tem crise. As pessoas podem chamar de crise? Podem. As pessoas chamam praticamente tudo de crise. Daqui a 8 meses, né, final do ano, a gente vai olhar para trás e vai falar, puta, foi o início da crise? Não, ninguém vai nem lembrar do que aconteceu. Então, essa é a minha visão, tá, em relação a é crise ou não é. Então, a mídia, tudo vai usar crise, mas é uma crise de fundamento? A gente tem uma crise no fundamento das economias, das empresas? Não. Minha visão é isso não está acontecendo, está totalmente fora. Isso, e uma outra forma de ver, né, que isso não está acontecendo é pelo próprio movimento da Bolsa. Ela desabou, mas o que acontece? Num dia ela sobe 15, no outro dia ela cai 10, no dia seguinte ela sobe 12, aí ela cai 20. Ou seja, o investidor não sabe o que fazer, né? Entre comprar uma ação subindo 10 no dia e vender ela, caindo 15 no dia seguinte e recomprar subindo 10, ou seja, ele não faz a menor ideia do que ele está fazendo, ele está num momento de pânico e não movido por um movimento aí de mudança no fundamento econômico global. Tá certo, pessoal? Então essa é a minha visão, só para deixar claro, muita gente ficou na dúvida aí, me questionou, então acho que agora está bem claro o que eu acho, o que eu acredito que seja uma crise. A gente pode até chamar de crise, mas o crise de fato no fundamento econômico não existe. No final do ano, ninguém vai lembrar do que aconteceu, isso não vai estar fora totalmente da pauta. Então essa é a minha visão. Se você gostou do vídeo, dá um like. E aqui embaixo tem um link com um gabinete anti-caos. Então, sou da Levante, sou estrategista-chefe da Levante, e nós montamos uma série de relatórios, um produto que é gratuito e em que a gente produz relatórios todos os dias para falar o que está acontecendo no mercado, todos os fundamentos desses movimentos, né, esses movimentos fortes de queda, de alta, para vocês terem um pouquinho mais de ideia do que está acontecendo. Então, se inscreva lá, é gratuito. Obrigado e até o próximo vídeo.